Então, eu sou doutora Ana Carolina, eu sou sócia e proprietária da Clínica Fada e meu objetivo aqui é fazer você ter menos medo para o seu trabalho de parto, para o seu parto, seja ele cirúrgico ou parto natural, para que você tenha todo um acompanhamento direcionado durante a gravidez para conhecer os reais motivos de todas as intercorrências que você vai apresentar durante esse processo. Isso significa que eu estou te preparando para uma gravidez sem medos e principalmente te ajudando a construir uma gestação aí sem dúvidas e um bebê mais saudável. É por isso que a gente vem para cá falar sobre tantos temas aqui nessas lives, né? Se você está grávida ou conhece alguma grávida, vem aqui nessa setinha, ó, onde tem um V, parece uma pipa, e encaminhe para quem você conhece que está grávida e também pode se beneficiar do nosso assunto de hoje. Que hoje nós vamos falar sobre contrações, sobre cólicas, sobre dores no útero e as consequências dessas dores. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema, gente, que em consultório é uma das queixas mais comuns que a gente tem. No consultório, os pacientes reclamam dessas contrações, dessas dores no útero e ficam extremamente preocupadas com o fato e a possibilidade de o bebê nascer antes do tempo. E realmente isso pode acontecer, mas calma aí que eu vou te mostrar quais são os sinais realmente que nos leva a preocupar aí com a dilatação do colo do útero. Porque não é toda cólica, toda contração ou toda dor que vai causar a dilatação do colo do útero e o parto prematuro. Então, se você quer aprender mais sobre o tema, fique comigo até o final da live, que vai ser uma live mais curta, mas vai te entregar todo esse conteúdo. Gente, quem aqui tá grávida? Coloquem pra mim. Quem de vocês está grávida? Só pra eu saber quantas já passaram por isso. Coloquem pra mim. A Nath, eu sei que tá grávida. Quem mais tá grávida por aqui? Olha só, desde o comecinho da gestação, lá nos primórdios, quando o seu útero é bem pequeno e o neném se implanta dentro do útero, existe a formação ali de uma área de vascularização aumentada que a gente vai chamar de placenta. E essa área, ela tem o potencial ali de crescer dentro da musculatura do útero, formando o lago placentário e, consequentemente, mais tarde a placenta. E as pacientes percebem esse desconforto. Pasmem, é comum desde o começo, com 6, 8 semanas, às vezes você perceber contrações, pontadas, fisgadas dentro do útero. Isso acontece não só pela formação da placenta, como também porque o útero está abrindo. Esse útero, ele está aumentando de tamanho, ele está criando uma cavidade interna. E essa abertura do útero, esse processo de aumento do volume uterino, pode sim causar desconforto, pontadas, fisgadas e dores. E isso é muito comum entre as pacientes dos primeiros meses da gravidez. E já é um motivo de preocupação, porque a maioria das pacientes ficam pensando que essa dor, que esse desconforto tem correlação com aborto, com algum tipo de perda do bebê. Mas, gente, isso é um processo que a gente chama de fisiológico, é um processo natural que vai acontecer para formar um espaço interno no útero que pode receber esse embriãozinho que está crescendo ali. Então a mulher, ela sente desconforto, ela sente pontada às vezes e é comum e natural que isso aconteça no começo. Mas tem um problema nisso tudo, que se a paciente tem um processo inflamatório, um processo de infecção ou corrimento, isso pode ser muito mais intenso. E isso gera sinalizações dentro do útero que correspondem a uma dor mais intensa. Já ouviram falar de endometrite, né? Oi, Rô! A endometrite é uma inflamação da parte interna do útero, que é chamado de endométrio, e essa endometrite causa dor e também pode ser responsável por cólicas mais fortes durante a gravidez toda, principalmente ali no comecinho da gravidez.
que pode gerar sim processos inflamatórios infecciosos que culminam com a perda do bebê. Por isso é tão importante que a gente se prepare antes de começar as tentativas de gravidez, porque se você tem uma inflamação, uma disbiose da cavidade ali da vagina, consequentemente, existe essa alteração de bactérias também dentro da parte interna do útero. E isso provoca um risco maior de inflamação e desconforto, gerando um risco maior de perda do bebê. Isso é chamado de endometrite, que é uma inflamação de dentro do endométrio, dentro da parte interna do útero, e pode prejudicar o desenvolvimento do seu bebê. Mas quem aí, lá por volta de 20 semanas, já percebeu contrações de vez em quando? Contrações que são leves, que incomodam um pouquinho só, mas que logo passa. São as famosas contrações de treinamento, não é mesmo? Essas contrações, elas começam a acontecer por volta de 20 semanas. É muito mais comum após 32 semanas. Essas contrações de treinamento, elas não vão abrir o seu colo do útero. Elas não vão causar prejuízo na gestação. E é simplesmente um desconforto que faz parte ali do treinamento mesmo do útero. Essas contrações, elas são mais leves, elas passam quando você toma bastante água, quando você repousa, principalmente quando você dorme, quando você descansa, porque esses são os motivos principais para uma contração e desconforto de dentro ali da parede uterina, que são as contrações de Braxton Hicks, que são contrações de treinamento desse útero. Essas contrações, elas melhoram com medidas muito simples, mas elas podem persistir até o dia do seu parto. Só que você vai ver muita diferença dessa contração, que é apenas um treinamento, da verdadeira contração, que é a contração que a gente fala que vai abrir o colo do útero. É uma contração que faz esse colo amolecer, afinar e começar a ter o processo de abertura, que é a verdadeira contração do trabalho de parto. Essas contrações de Braxton Hicks, elas são muito variáveis, não existe uma causa muito significativa para que elas aconteçam. Mas as pacientes, elas percebem esse tipo de contrações quando o bebê se estica, quando ele se mexe muito, ou mesmo quando elas estão desidratadas, quando elas têm uma irregularidade do sono, que não descansam muito, né? Essas contrações, elas podem ser um pouco mais persistentes, mas fiquem tranquilas que essa contração não vai fazer o seu bebê nascer antes do tempo. Qual é a grande diferença entre a Braxton Hicks e a contração verdadeira? É a intensidade. É a duração. Então, a contração de treinamento, ela é muito mais leve, quer dizer, ela é mais fraca em termos de intensidade, e ela também não é tão recorrente. Ela vem em espaços intervalados cada vez maiores, diferentemente das contrações que abrem o colo do útero. Mas a nossa maior preocupação são aquelas contrações que também podem se iniciar com 20 semanas, que também podem preocupar muito as mães, porque são bem mais intensas, bem duradouras, e infelizmente, segundo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em 18% das pacientes grávidas pode repercutir com parto prematuro, que são as famosas contrações do útero irritável, que é um útero extremamente sensibilizado, um útero muito desgastado, e ele começa a ter reações muito intensas de contração. Essa reação, ela pode ser variável de uma mulher para outra, mas ela progride com o decorrer aí da gestação e pode culminar em algumas pacientes com um parto prematuro. Essa contração do útero irritável, ela tem várias causas. Uma delas, a desidratação, o estresse, infecções do trato urinário, infecções da parede ali de dentro da vagina, do endométrio, e também para quem já teve cortes na parede do útero, são as pacientes que já tiveram partos cirúrgicos antes. Quanto mais cesáreas anteriores, mais comum é que a paciente manifeste desconforto, que são essas contrações chamadas de útero irritável.
Essas contrações, gente, elas vão acontecer de maneira esporádica, espontânea, mas elas são bem mais intensas que as contrações de treinamentos e são mais duradouras também. E elas podem abrir esse colo do útero, gerando o parto antes do tempo. E isso é o que nos preocupa. Como saber, então, se essa contração tem um risco? Primeiro de tudo, você vai observar que a contração ela começa ali depois de 20 semanas e ela tem uma durabilidade maior, uma intensidade, uma frequência muito mais recorrente. Isso pode gerar um desconforto muito importante, mesmo que você se hidrate bastante, mesmo que você repouse, mesmo que você durma. Então, você tem as atitudes de melhorar aí a sua alimentação, né, a sua hidratação, o seu repouso, e você não vai observar melhora nenhuma dessas contrações. É um motivo para que a gente se atente e faça o toque do colo do útero. Por quê? Com base no toque, eu vou entender se esse colo ele está sendo trabalhado, se ele está afinando, se ele está abrindo, se ele está ficando mole. E isso vai me falar se realmente você tem um risco maior ou não de entrar nos 18% de parto prematuro que a Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia recomenda, né, orienta. Uma outra coisa importante é que essa contração, ela não tem uma causa tão específica quanto parece, apesar da desidratação, das infecções e das cirurgias serem também fatores de risco. Tem pacientes que não vão ter nada disso e que podem apresentar essa contração. Então, doutora, quando eu me preocupo? Essa é a grande dúvida. Quando eu tenho que entender que essa preocupação aí da dor na força dessa contração, ela realmente merece uma atenção. Quando você tem perda de sangue pela vagina ou sente uma cólica que nada vai melhorar, você toma alguma medicação que relaxa a parede do útero e não vai melhorar. Quando existe a entrada de cálcio para dentro ali das células, essas células ficam contraindo demais. E esse cálcio, ele pode ser combatido, né? A gente fala que esse cálcio ele tem um competidor que é o magnésio, que são minerais ali. O magnésio é um mineral presente nas folhas verdes escuras, nas sementes, e o magnésio é um poderoso relaxante da parede uterina. Então, algumas pacientes, por falta desse tipo de mineral, elas vão ter mais cólicas, vão ter mais contrações, e a gente pode sim tratar com uma suplementação adequada e aí obtermos o resultado significativo dessas dores. Então, existe sim a possibilidade de uma suplementação adequada com magnésio para que essas mulheres mereçam, apresentem uma melhora importante da dor, do desconforto dessa contração, que pode evoluir para um parto prematuro e, infelizmente, complicações aí para o bebê. Quem aqui tá grávida, gente? Quem coloca aqui pra mim? Como são as dores de contração de uma paciente que tem cólica de parto, então? A cólica durante o trabalho de parto, ela é recorrente, ela é uma cólica que vem a cada 3, 5 minutos, é uma cólica frequente. É uma cólica que tem uma intensidade maior, ela tem uma dor mais forte e ela também dura um intervalo maior de tempo. Geralmente é por volta de 45, 60 segundos a durabilidade dessa cólica que abre o colo do útero. Mas não por menos, então a gente sempre que tiver uma cólica mais intensa e persistente, mesmo que não se encaixe nos critérios de ser recorrente a cada 3 minutos, ter uma intensidade aí maior e vir a durar quase 1 minuto cada cólica, a gente tem que avaliar se essa cólica realmente tem o potencial de estar abrindo devagar o colo do útero. Porque a grande diferença é entre a cólica que não abre o colo do útero, que é essa cólica do útero irritável, e a cólica que vai sim iniciar o trabalho de parto de vocês. Então é importante que vocês se atentem para essa intensidade e essas características para não comer bola e infelizmente chegar
tarde aí para uma avaliação adequada. E como que o médico avalia? Sempre pelo toque. Tenho que fazer um toque. Quando eu faço medida do colo uterino, quando eu faço a avaliação das características, se esse colo ele tá mais para frente, se ele tá centrado, se ele é posterior, se ele é mole, se ele é médio, se ele tá muito duro, isso tudo me dá uma ideia de que realmente tá tudo bem ou não para internar você. Porque se você tem uma infecção urinária, foi maltratada, ou você tem uma desnutrição aí, uma falta desse microelemento que é o magnésio, um desbalanço de suplementação, se você tem uma infecção vaginal, se você tem uma desidratação, isso tudo também repercute com a cólica do treinamento ou também com a cólica que a gente fala que é do útero que está irritado, é o útero que está entrando em trabalho de parto, que pode entrar em trabalho de parto em cada 18 de 100 pacientes grávidas. Quem tiver perguntas, coloquem aqui nessa interrogação, gente, ó, tem uma interrogação aqui embaixo. E aí, entenderam? Tem dúvidas sobre trabalho de parto, sobre cólicas que são diferentes em cada paciente? A Lê tá com 25,4, né, Alê? Parabéns. Lorena, 36,4. Lorena tá quase ganhando. E a Rô, 17, também no começo. A Lê provavelmente também e a Lorena já começaram a sentir essas cólicas intermitentes, que são as cólicas de treinamento, né? Que não são cólicas que provocam problemas com a abertura do colo uterino. Como saber? Observando a contração, observando a intensidade, observando se existe a abertura do colo do útero. E como que você sabe se o muco saiu, né, Lorena? O muco, ele parece uma gelatina, sabe, clara de ovo? Tem aquela consistência, uma consistência mucoide, uma consistência gosmenta. Às vezes é amarelo ou até verde e sai com rajas de sangue, mas tá tudo bem. Se você tem uma dor mais recorrente, uma dor que é intensa, que te gera um desconforto, a gente tem que fazer o toque, porque a saída desse muco significa que o seu colo está sendo trabalhado, ou ele está afinando, ou ele está abrindo. Essa é a grande diferença aí. O tampão mucoso, ele pode sair semanas antes da entrada efetiva no trabalho de parto. E tá tudo bem. Não é porque tá saindo o tampão que é um sinônimo de que o parto vai acontecer logo de imediato. Bom, deixa eu ver se o meu resuminho aqui, se eu falei tudo pra vocês. E aí tem as recomendações, né? As recomendações são hidratar bastante, dormir bastante, tentar não ficar estressado e principalmente não usar cafeína e derivados. Aí você fala pra mim, doutora, mas eu uso café descafeinado, esse café pode? Não pode, gente, porque até o descafeinado tem uma porcentagem que é permitida de cafeína. Então a gente não orienta nem mesmo café que tem, teoricamente, descafeinado. Se você está grávida, evite. Existem trabalhos já comprovando os malefícios aí da cafeína durante a gestação, principalmente para quem tem útero irritável. Mais alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, gente? Coloquem aqui na interrogação para mim. Lorena, se o seu tampão saiu, o jeito é passar em consulta pra gente fazer uma avaliação do colo do útero. O tampão, ele pode sair bem antes da gente abrir o colo do útero, abrir totalmente o colo do útero. Mas quando o colo vai afinando, também pode sair esse tampão. Por isso que a gente fala que existe paciente que começa a eliminar até 4 semanas ou mais de entrar realmente no trabalho de parto. Então essa secreção, ela vai aumentando a consistência, sai com rajas de sangue, e essas rajas de sangue são porque o colo vai abrindo, esse colo ele vai amolecendo e vai se tornando cada vez mais sensível, por isso ele sangra junto com a saída desse tampão. Para ter certeza tem que fazer o toque, né? Porque às vezes vocês ficam muito condicionadas a acreditar que essa secreção que sai, que vocês falam que é tampão,
seja realmente o tampão, e na verdade pode ser uma secreção fisiológica normal da grávida. A grávida, ela tem uma umidade vaginal maior, ela tem uma secreção que faz parte da gestação, e tá tudo bem. Essa secreção da gestação não é um problema, não é a abertura do colo, mas a característica daquela secreção que sai quando o colo vai sendo trabalhado é uma característica mais mucoide, mais espessa. E se você não sente dor forte, se você não sente que a contração está cada vez mais recorrente, a gente pode esperar que isso aconteça para fazer o toque também. Não é necessariamente importante que você realmente tenha que fazer o toque antes do tempo, não, tá? Não é obrigatório que isso aconteça. Ale, o toque vaginal deve ser feito de rotina no pré-natal ou só com queixos? Só com queixos, Ale. Quando você fez ultrassom morfológico de segundo trimestre, que é aquele ultrassom que mede o meu colo do útero para avaliar o risco de parto prematuro, e esse ultrassom tá ok, a gente não precisa ficar fazendo toque toda hora. A gente pode deixar para casos específicos. Que casos específicos? A gente vai ter um pouco mais de cólica recorrente, cólica intensa, que não melhora com repouso e com a hidratação, perda de alguma substância pela vagina, que é diferente daquela umidade que a gente tem natural da gravidez. Aí a gente pode fazer o toque sim. Por exemplo, a paciente que falou aqui que tá perdendo uma gelatina, um muco, né? Ela merece sim ser avaliada, porque pode ser o tampão mucoso. É que ela tá bem próxima ao parto, então ela já tem quase 37 semanas. Mas isso pode acontecer e ser um sinal de que o colo dela tá se abrindo. Então, a gente faz o toque quando existe uma queixa. Não é necessário que se faça de uma forma habitual. Por que não? Porque toda hora eu vou estar tocando e estimulando esse colo e fazendo com que uma massagem exista ali nesse colo do útero. Isso pode ser desconfortável para a paciente, pode causar dor, pode não ter uma eficácia, porque você não tem uma queixa, eu não preciso ficar toda hora estimulando o seu colo do útero. Agora, se você tem um sinal ali de que o colo estava no limite da normalidade, no ultrassom, estava com 2,5 centímetros, por exemplo. Se você sente um peso, um desconforto no pé da barriga, infecções urinárias repetidas, aí eu vou ter que fazer o toque com mais recorrência para entender se existe uma evolução da abertura do colo do útero. O tampão pode sair aos poucos, mas ele começa a sair por volta ali de 37, 38 semanas. Ele não costuma sair antes, tá? A menos que você entre em trabalho de parto antes. O colo, ele só vai permitir a saída dessa secreção mucoide, que é o tampão, quando existe uma pequena abertura já. Então o colo, ele começa, ao invés de ficar tão grosso, ele vai afinando e vai abrindo. Quando ele começa a abrir, ele vai empurrando esse tampão para a saída. E é aí que começa a perder. A gente não perde um dia só de tampão, não perde uma semana inteira. A gente pode perder até por mês, né? Por um mês, a secreção mucoide, que é o tampão. Depois, então, ela quer saber sobre o cisto complexo aqui. Tá bom, depois eu olho lá pra você, Rô. O médico fez primeira vez o toque, estava com 1 centímetro dilatado. Por isso que você tá perdendo, então, o tampão, Lorena. Você já tem uma abertura do colo do útero, né? A gente sabe que esse colo já está sendo trabalhado. Sim, o neném, ele vai se encaixando, o neném, ele vai forçando o colo do útero, e esse colo, a princípio, ele vai afinando e depois ele vai abrindo. Então sai essa secreção conforme vai trabalhando esse colo do útero. Não necessariamente significa que vai nascer o bebê, tanto é que você tá 1 semana já com 1 centímetro e esse bebê não deu sinais de parto ainda, que são as contrações recorrentes, a abertura maior do colo. Claro que seu médico vai ficar atento. Agora que já tem 1 centímetro, a gente vai ter que fazer toques com mais regularidade. E se você tiver dor, desconforto, perda de água ou sangue, aí vale a pena antecipar a sua consulta e o médico fazer essa nova avaliação.
Consulta, perfeito. Então ninguém mais tem dúvida, gente? Que bom. Que bom. Então, nosso tema de hoje foi bem simples, sobre contrações e alterações do útero, dores no útero, que podem ser normais ou culminar com parto antes do tempo. Se você não viu a aula desde o começo, eu vou deixar salva dessa vez e você pode assistir depois e encaminhar também para quem é grávida e quem quer engravidar. A gente sabe que informação é muito poderosa. Por exemplo, quando você não sabe que esse tampão é natural que saia um mês até antes de entrar em trabalho de parto, você vai ficar desesperada vendo aquele muco, aquele tanto de secreção sair, acreditando que seu bebê também está querendo nascer. E na verdade não é assim. Não é só a perda do muco que é sinônimo de um trabalho de parto que está se iniciando. Pode ser sobre qualquer assunto, sim. Alguém perguntou que isso pode ser só sobre gravidez, tá? Tamires. E aí, se existe essa perda de muco, né, a gente tem que ficar atento. Aí, como a Alessandra comentou aqui com a gente, tem que fazer toque, não tem outra forma. Se eu não fizer o toque, eu não sei se realmente esse colo tá abrindo. E não sei até que ponto que existe um trabalho de parto iniciando aí. Tem pacientes que têm insuficiência do colo do útero. A gente chama isso de insuficiência istmo cervical. Essas mulheres, elas vão afinando cada vez mais o colo. E esse colo, ele abre sem ter dor. E aí pode ter a saída desse muco sem uma contração eficaz. Isso acontece bem antes do termo, né, que são as 37 semanas. E infelizmente é uma grande complicação dentro da obstetrícia, porque se eu perder o tempo, o time de corrigir esse colo do útero que vai se enfraquecendo, que vai ficando cada vez mais fino, pode chegar num determinado momento que eu não consigo manter mais o bebê dentro do útero e esse neném nasça prematuro. E a prematuridade extrema é uma das grandes responsáveis por complicações de vida dos bebês, principalmente sequelas, né? Os bebês que são prematuros extremos são aqueles que nascem ali antes de 28 semanas, eles têm muito menos chances de sobrevida e principalmente complicações de saúde desses bebês. Com sequelas de função dos órgãos. Perfeito, então, meninas, se vocês depois tiverem alguma dúvida, eu só vou responder a Tamires aqui, uma gestação de 5 semanas com glicose de 94. Uma ótima dúvida, porque seu médico com certeza te chamou de diabética. Eu acho que sim, se esse médico ele segue os parâmetros aí da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? A glicose acima de 92 é uma glicose aumentada que já requer atenção, modificação de hábitos de vida, dieta, exercício físico e realmente é um diabetes. Agora eu preciso saber, como é que você colheu esse exame de sangue, Tamires? Se você passou de 12, 14 horas e foi colher, pasmem, meninas, é possível que a glicose esteja aumentada. Infelizmente, você passa um tempo maior para coletar esse exame, achando que vai ser melhor até, que é aí que vai dar tudo certo, e inclusive a glicose aumenta. Isso é um contrassenso, né? Você ficou um tempo maior sem comer e a glicose subiu. Aí sim eu posso refazer esse exame com a opção de rediagnosticar você. Por quê? Porque a glicose ela começa a subir depois de 14, 12 horas ali de jejum. Então você tem que seguir a recomendação de ficar 8, no máximo 10 horas de jejum. Senão, eu vou perder o parâmetro de classificar você como diabética ou não. Isso significa o quê? Que o seu corpo tem uma resistência a quebrar a glicose. Acima de 93, nós vamos instituir já medidas para melhorar a quantidade de glicose circulante, que é dieta e exercício físico. Se você fizer tudo certinho, é possível que você passe a gestação ilesa, sem nenhum risco para o seu bebê. Infelizmente, existem pacientes que fazem a curva glicêmica, que sabem que tá tudo ok, e aí começa a comer desenfreadamente. O que acontece com esse bebê? Ele recebe muito açúcar e se comporta como filho de uma diabética, porque ela pode ter diabetes depois também, porque
existe um mecanismo, uma alteração ali hormonal que conduz a uma hiperglicemia materna depois de 24 semanas. E se ela abusa da alimentação e se ela não se cuida só porque viu que o exame estava ok, ela está aumentando a chance também desse bebê ficar sob a influência de uma concentração maior de glicose. E ela pode ter diabetes, apesar do exame de TTGO ter vindo normal. Olha só que coisa. Beijo pra vocês, até segunda. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar embaixo da live que eu também vou responder a sua mensagem.